Glórias a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Mais uma oportunidade que nós temos de participar da ceia do Senhor. Ele diz que devemos lembrar da sua morte até que Ele venha. E como Ele ainda não veio, hoje nós temos mais uma oportunidade Aleluia. de lembrar da importância do sacrifício de Jesus. Lembrar do quão grande foi o preço que Ele pagou por mim e você. E assim mesmo, ainda às vezes nós achamos que é difícil segui-lo, né? Achamos que é muito difícil obedecer, porque é tudo que Jesus quer, né? Que nós sejamos obedientes. Ele diz em Efésios 1:4, né? Que antes da fundação do mundo, Ele já nos elegeu nele para sermos homens e mulheres irrepreensíveis e de boas obras. Nos elegeu para adorar, nos elegeu para caminhar dentro do seu propósito, nos dando essa oportunidade de sermos restaurados, né? Resgatados, nos restituiu a sua glória, porque o homem andava sozinho, sem Deus, sem ninguém. Mas aprove a Deus pagar o preço do que nós devia e nos dar a oportunidade de novo de podermos ter essa intimidade, como foi falado aqui nessa noite. Aleluia. Ter essa comunhão com Ele. Veja o privilégio. Porque quem precisa de Deus? É Deus que precisa de nós? Somos nós que precisamos de Deus. Deus é dependente de nós? Não. Ele é soberano a tudo. Nós é que somos dependentes dEle. E não reconhecemos muitas vezes a dependência, porque tudo em nós depende de Deus. Aleluia. Nós somos suas criaturas, feituras suas. E essa noite nós lembramos novamente da importância, né? Quem tiver suas Bíblias, 1 Coríntios 11, (23) em diante. Esse som ficou estranho, né? Nós troquemos o som, parece que... Aleluia. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Está mais afogado. Acho que é eu que estou afogado. Glórias a Deus. 1 Coríntios 11, 23 em diante. 1 Coríntios 11, 23 em diante. Amém? Glórias a Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o Novo Testamento. No meu sangue fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo,
E assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e que bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vós não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-lo-ei quando for ter convosco. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar em nome do Senhor Jesus. A ceia do Senhor não é um memorial, né? Uma comunhão, uma proclamação de Deus manifestado na carne. E hoje, nós que cremos na unidade de Deus, no único e verdadeiro Deus, porque muitos creem, e muitos Deus segundo suas crenças, né? E até mesmo muitos, às vezes até de nós, sem se dar conta, acaba crendo em outros deuses. Porque a Bíblia diz que tudo aquilo que nós colocar em primeiro lugar na nossa vida é o nosso Deus. Então, às vezes, nós temos Deus que nós estamos dando crédito e estamos servindo, que nem nós não se damos conta. Porque às vezes, até mesmo, não só o dinheiro, mas às vezes um membro da família, às vezes o pastor de uma denominação, de uma igreja, às vezes um amigo, é idolatrado, é servido de uma maneira muito maior do que servimos a Deus. E a palavra de Deus ela é tão clara quando ela diz que Ele não divide a sua glória com ninguém. Então, Deus tem que estar sempre em primeiro lugar na nossa vida. Porque senão, nós não participamos do seu sacrifício. Participar do seu sacrifício é andar com Ele, é ser imitador dele, é fazer a sua vontade. É independente, às vezes, a gente vê como o Salmo 15, ele diz que um propósito, mesmo com dano nosso, ele deve ser cumprido. E às vezes nós fizemos propósito para com Deus, não somente na igreja, às vezes até lá no oculto, entre nós e Deus, na nossa casa, no nosso quarto, ou às vezes onde nós estivermos numa situação difícil, fizemos propósito com Deus, de se Ele nos ajudar, se Ele fazer isso. Tentamos até mesmo negociar com Deus, né? Não que Deus possa ser negociado, mas às vezes Ele até atende. Mas às vezes nós não cumprimos o propósito que fizemos. Eu, como pastor nessa igreja, já há 16 anos aqui, nesse lugar, eu já vi tantos propósitos sendo feitos aqui dentro, aqui no altar, usando o microfone, usando a palavra, e fazendo o propósito para que toda a igreja, como testemunha, ouvisse do que iam fazer, do que Deus tinha dito para eles, de que eles tinham entendido a vontade de Deus. E aonde estão? Meu amado Jesus.
Foi Deus que falou com eles? E se foi, vão ter que prestar conta disso. Por isso a Bíblia nos alerta que nós devemos de tomar muito cuidado. Que se fazer um propósito, mesmo com dano seu, nós temos que cumprir. Ou então, não faça. Não faça. Nós lembramos daquela passagem onde o pai pediu aos filhos que fizesse algo para ele, né? E um disse que não podia e saiu. Mas no meio do caminho se arrependeu e foi e fez. E o outro disse que ia fazer, mas acabou não fazendo o que tinha prometido ao pai. Qual que agradou o pai? E às vezes nós também fizemos propósito, Pai, de hoje em diante a minha vida vai estar na tua presença. É verdade. De hoje em diante eu vou andar nos teus caminhos. Porque aceitar Jesus, ser batizado, ser lavado e remido pelo sangue de Jesus não é tão difícil. Porque ele já pagou esse preço, basta nós aceitar. Mas aquele que não permanecer no caminho, vai estar no estado pior do que aquele que nunca aceitou Jesus. Aquele que nunca foi batizado. Porque a Bíblia nos ensina que pela ignorância, e hoje ninguém pode dizer eu sou ignorante, porque hoje todos têm a possibilidade de ouvir, mesmo que não queiram a palavra de Deus. Seja na igreja, seja nas mídias, seja alguém que aborda. De alguma maneira, às vezes até não querendo, no celular hoje, às vezes abre alguém falando a palavra de Deus, né? Às vezes até muda, né, para não ouvir. Então não pode dizer que é ignorante, que nunca ouviu falar desse Deus, né? Porque a Bíblia diz que aquele que pela ignorância não peca. Mas quem hoje pode ser considerado ignorante na palavra? Todos já ouviram falar de Jesus. E a partir disso, a necessidade de vivermos em Cristo. Aleluia. Porque Ele escolheu morar em nós. Todos dizem que querem, né? Eu ainda não ouvi, eu acho que não ouvi ninguém dizer que não quer que Jesus more nele. Que habite nele. Mas o que nós temos feito para que ele habite? Hoje nós estamos lembrando da ceia do Senhor. Lembrando da morte dele até que ele venha. Que importância tem, que significado tem o sacrifício de Jesus por mim e você? Porque para que ele habite em mim, eu tenho que me esvaziar de mim, me limpar de toda a imundícia, para que ele possa habitar, porque ele é santo, ele seja santo porque eu sou santo. Então não adianta eu dizer, Deus habita em mim, se você ainda não se esvaziou de você mesmo. É a mesma coisa que dizer que o sacrifício dele não vale nada. Não tem nenhuma importância. É a mesma coisa. Porque o sacrifício dele foi para limpar o vaso, para ele habitar, não foi isso? Esse foi o propósito de Deus. Um vaso contaminado, sujo, todo rebentado. Ele derramou o seu sangue para que nós fôssemos remidos e lavados no seu sangue. Portanto, o nome desse ministério, ele disse, aqui é um povo remido e lavado no sangue do Cordeiro. Aleluia. Essa é a profecia do nome da igreja. As pessoas veem remido em Jesus Cristo, às vezes não entendem muito, mas ele disse, aqui será um povo remido e lavado no sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Isso implica em que eu seja limpo, esvaziado de mim, para que eu possa ser cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia.
Para que Deus venha se fazer carne em nós. Porque assim como nós vimos a palavra nos ensinando que a palavra se fez carne, a palavra é Deus, assim essa mesma palavra quer se fazer carne. Se você não comer essa palavra e ela não der fruto dos céus, Deus não se fez carne em você. Porque é como enxertar uma árvore. Daquilo que você enxertou vai dar fruto, não é isso? Todos entendem isso, não entendem? E assim, a palavra diz que nós fomos enxertados na videira. Nós somos os ramos da videira, João 15, não é isso? Nós éramos jambuzeiros bravos, que não servia para nada. Mas aprove a Deus enxertar-nos na videira para que nós desse fruto dela. Cristo vive em mim, mas não tem fruto de Cristo. Porque para muitos, se tiver um título, eu não digo de cristão, mas de crente, né? Está tudo bem. Porque a gente se sai por aí perguntando, né? Eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas os frutos do evangelho na nossa vida. Hoje ainda estava lembrando de um louvor que eu louvava quando eu estava lá em outro lugar. Que dizia assim, né? Andar como Jesus andou. Sentir o que Jesus sentiu. Aí ainda ele diz, né? Que ele viveria muito mais feliz. E para isso, para que nós demos esses frutos e sentimos isso, é preciso que nós renunciamos a essa vida pecaminosa. De verdade. Porque hoje nós estamos vendo, irmãos, é necessário ser falado essas coisas. Hoje as pessoas ficam arrumando desculpa para tapar erro. Arrumando desculpa para viver no pecado e viver um legalismo que não existe. Como se fosse que Deus vai concordar com a nossa opinião. Como se fosse que Deus vai dizer sim para todas as nossas fraquezas. Deus não quer que nós arrumamos desculpa para os nossos erros. Ele quer que nós assumimos os nossos erros e tenhamos coragem, tenhamos de fato responsabilidade de dizer eu estou errado. E dependo da misericórdia do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Isso é preciso nós olhar para dentro de nós. Hoje a palavra nos convida, aqui foi lido, todos os irmãos devem lembrar, que diz, examine-se o homem a si mesmo. Não é isso? Amém. E é tempo de nós, pastor Néas acabou de falar aqui, Jesus está voltando, estamos vivendo os últimos dias, e ainda que ele não voltasse, nós estamos vivendo os últimos dias, porque daqui um pouco ele vai cobrar desse fôlego de vida, e nós vamos ter que sair dessa terra, e para onde vamos? Você tem consciência para onde vai saindo dessa terra? Tem certeza que está preparado para o reino de Deus? Porque se não estiver esvaziado de nós mesmos, não adianta eu achar que eu não tenho erro para me arrepender, não adianta o pastor também achar que está tudo certo, mas lá em cima não passa nada, porque justiça.
Aleluia. Justiça. Porque as pessoas o que mais sabem dizer, Deus é amor. Mas o que é amor? O conceito de amor dos homens não é o mesmo de Deus. O que os homens entendem de amor é fazer a vontade um do outro, ser conivente, até mesmo com as coisas erradas. E vocês acham, esse é meu amigo, esse me ajuda, esse me protege. Isso não é amor. Amor. A Bíblia diz o que é amor. Deus castiga e repreende os que Ele ama. Aleluia. Então, amor é o quê? Quando eu chego para o meu filho, não e pronto. Quando eu chego para ele e digo, é assim que é certo. Enquanto você está no meu domínio, você vai fazer o que eu disser. Glória a Deus. Amor é mesmo enfrentando os danos, as consequências. O marido e mulher ser aberto um para o outro. Com verdade, mesmo que tenha de enfrentar as consequências. É isso que as pessoas não entendem. Porque eles acham que dá de botar debaixo do tapete, de esconder. Mas naquele dia, na hora de prestar conta, a justiça de Deus vai prevalecer. É Deus de glória. E aí? Na hora da justiça de Deus, você vai explicar o quê? Eu estou falando hoje para quem ama e quer morar com Deus. Quem ama a sua vinda e quer morar com Deus. Estou falando para esse. Quem não tiver esse desejo, nem ouça o que eu estou falando hoje. Agora, quem quer entrar no reino de Deus, é preciso olharmos para dentro de nós e avaliar como estamos vivendo. Porque hoje, se nós pegar vários pecados e apontar aqui e dizer, você sabe que isso é errado, você sabe que isso é pecado, você sabe que isso não agrada a Deus, vão dizer que sabem. Mas por que não vivem? Por que não praticam? Por que não se esforçam? Não só para fazer o que é certo, mas se esforçar para não fazer o que é errado. Porque dizer que ama a Deus só é verdade dizer que ama a Deus só é verdade quando eu obedeço. Ah, Senhor amado. Quando eu faço a sua vontade. É preciso que nós realmente sejamos lavados. Tem muitos irmãos que vieram na frente e disseram que aceitaram Jesus. Tem muitos que foram até um rio e mergulharam. Talvez até tiveram uma gripe, um resfriado. Mas nunca foram remido e lavado. Muitos têm até um trabalho eclesiástico. Às vezes pregam a palavra até em muitos lugares. Mas ainda não foram remidos e lavados. Porque tem muita gente usando o Evangelho para se promover, para tirar proveito do Evangelho. E Jesus quer um lugar em nós. E precisa de arrependimento da nossa parte.
Imagina aquele que diz que não perdoa um ao outro. Aquele que não se arrepende de nada. Porque alguns até dizem, eu fiz tanta coisa, mas não me arrependo de nada. Eu já vi isso tantas vezes. Como é que ele vai ser remido e lavado pelo sangue de Jesus se ele diz que não se arrepende? E não basta apenas dizer da boca para fora, eu me arrependo. Esse arrependimento tem que nascer dentro de nós. Esse arrependimento é verdade quando há um temor dentro de nós. Há um respeito pelas coisas de Deus. Às vezes nós encontramos isso fora da igreja. Quantas vezes eu encontrei pessoas que não fazem parte de nenhum ministério, com temor muito superior e respeito pelas coisas de Deus, de que muitos dentro da igreja. Eu creio que os irmãos já viram isso acontecer, muitas vezes. Dentro da igreja, onde estamos ouvindo a palavra de Deus toda semana, não vou dizer todo dia, algumas vezes, uma vez na semana, alguns uma vez na semana, alguns uma vez cada 15 dias. Mas não é quanto eu ouço a palavra de Deus, é o quanto eu absorvo a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é o próprio Deus. Quando eu absorvo a palavra, é o próprio Deus que eu estou absorvendo, Ele está se fazendo carne em mim, e eu devo começar a dar fruto disso. Não é brincar de ser cristão que nós vamos entrar no reino do céu. É muito sério isso. É muito sério mesmo. Então é necessário que nós fizemos uma escolha sem olhar mais para trás, sem olhar para os lados, e decidir, não, eu quero isso, eu quero o reino de Deus, eu quero ir morar com o Senhor, eu não quero mais as coisas desse mundo. Então você vai começar a ver uma coisa diferente na sua vida, vai começar a ter esse desejo. E viver mais feliz. Porque quanto mais de Deus nós temos na nossa vida, mais alegria, mais felicidade, mesmo que às vezes nós choramos pelas angústias da luta, da dificuldade, mas dentro de nós há uma satisfação, uma alegria que talvez ninguém possa ver, mas nós sentimos isso. Por isso nós temos prazer em fazer o que fizemos, porque isso não tem preço. Isso é algo que só Deus dá para a nossa vida. E alguns continuam dentro da igreja e não tem isso dentro dele. E ele diz, o que eu estou fazendo na igreja? Para quem na igreja? Pois eu não vejo diferença, eu não sinto diferença. Mas você ainda não se esvaziou de você ainda não arrancou dentro de você o que não pertence. Para que Deus venha preencher. Para que Deus venha te completar de verdade. Aí você começa a ter prazer, alegria. Cada dia você tem mais prazer e mais alegria, de mesmo que você tenha que sofrer pelo Evangelho. Nós vimos os apóstolos eram homens tortos, homens todos errados. E Jesus chamou eles para serem os seus discípulos, e eles depois se submeteram até mesmo à morte, a ser degolado, ser mutilado, enforcados pelo Evangelho, porque eles tinham prazer em servir a Cristo com a sua vida. E não é isso que hoje nós vimos na igreja. Porque servir a Cristo com a nossa vida não é mais ficar se envolvendo com coisinhas pequenas,
Até mesmo com o olhar um do outro, às vezes incomodamos. Uma palavra que não gostemos. Isso é dar a vida pelo Evangelho? Isso é submeter a Cristo com amor, com carinho? Isso prova, isso mostra que ainda não se esvaziamos de nós, ainda não fomos remidos e lavados no sangue de Jesus completamente. Ainda há sujeira dentro de nós, há imundícia. Porque hoje eu não consigo me ver fazendo outra coisa a não ser falar do amor de Cristo. E eu sei que eu ainda estou sendo trabalhado na minha vida. Eu sei que ainda, de vez em quando, o Senhor precisa amassar esse barro. Mas esse prazer de viver pelo Evangelho, Ele já colocou dentro de mim. A minha alegria hoje é se reunir para falar das coisas de Deus. As pessoas convidam para a festa, para isso, para aquilo. Eu não tenho prazer nenhum nisso. Alguns reclamam, isso não dá prazer nenhum. Então me convide para uma oração, me convide para falar do amor de Deus. Podemos até confraternizar. Mas o principal desses encontros, o prazer maior desses encontros, tem que ser o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. É isso mesmo. Isso mesmo. A igreja de Corinto estava participando da ceia de forma irreverente. Havia divisão, egoísmo, falta de discernimento espiritual. Paulo, então, relembra a origem da ceia e o seu verdadeiro significado. Para a teologia da unicidade, a ceia aponta para uma obra redentora do único Deus que se manifestou em carne na pessoa de Jesus Cristo. Timóteo 3,16: não celebramos apenas um evento histórico, mas a manifestação do próprio Deus, trazendo salvação ao homem. O plano de Deus foi nos salvar. E não é isso que os homens enxergam. Os homens buscam em Deus a satisfação pessoal, a satisfação da carne. Porque se nós entendêssemos que o projeto de Deus, o plano de Deus é salvar o homem, nós nos reunimos só para agradecer. Mas geralmente a gente vê as pessoas dizer: hoje eu vim na igreja porque eu preciso buscar uma bênção. Eu quero um carro novo, eu quero trocar meu carro, eu quero uma casa, eu quero isso, eu quero arrumar um novo companheiro, uma nova companheira, e assim por diante, né? Eu quero um emprego que me dê um bom salário. O egoísmo. Pensamos em nós. Como carne, como humano. Não pensamos na nossa vida espiritual, que é necessário nós preparar a nossa alma para ser salvo. Porque esse corpo é pó e volta ao pó a qualquer momento. Qualquer momento eu e você não existimos mais. O que a Bíblia fala sobre nós? Cresce, floresce, murcha, cai e desaparece, e ninguém lembra que nem existiu. Não é isso que está escrito? Daqui a pouco ninguém lembra nem que nós existimos. E nós tivemos a oportunidade de nos preparar para a eternidade. E não aproveitamos. Porque buscamos as coisas do mundo. Eu quero isso. Alguns vai orar até mesmo em casa ou na igreja, vai orar até mesmo para Deus castigar o semelhante. Senhor, castiga aquele lá que está me incomodando.
Eu já vi missionário orando, porque tem alguns que não oram grito, né? Orando e dizendo, Senhor, mata aqueles lá que estão me incomodando. É sério, irmãos. Alguns podem não acreditar, mas tem pessoas que oram assim. Como é que eu quero alcançar o benefício da salvação se eu estou querendo matar o meu semelhante? É verdade. É, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Mas é assim. Senhor, tem misericórdia. É isso que nós precisamos pensar. O que eu estou fazendo com essa oportunidade? Porque Jesus disse, toda vez que nos reunimos para participar do pão e do cálice, lembrando da morte dele até que ele venha, porque ele quer que nós lembramos que é importante nós entender para que nós se colocamos no lugar, na posição e possamos alcançar a vida eterna, para que não seja nulo o sacrifício de Jesus, para que tenha alguma importância para a humanidade. Porque do jeito que nós estamos vendo, na Arca de Noé entrou muita gente, né? Entrou 8 pessoas, mas será que vai entrar 8 no reino de Deus hoje? Se hoje Deus viesse buscar a sua igreja? Porque todos procuram se justificar, não é verdade? A palavra disse, né, nessa noite, se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Porque nós nos consideramos inocentes. No final, se nós não conseguirmos entrar no reino de Deus, nós vamos dizer que Jesus é culpado. Mas claro que não é, né? Culpados fomos nós e continuamos sendo nós. Mas hoje, porque se nos julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos condenados. Pergunta se alguém acha que ele está errado. Se justifica imediatamente, né? Não deve nada. E nós é que somos os real culpados. Paulo não recebeu essa doutrina de homem, mas do Senhor. E ele diz que nos ensinou aquilo que ele aprendeu de Deus. E que nós entendemos isso e absorvemos essa doutrina, esses ensinamentos, para que haja frutos verdadeiros na nossa vida. E nós temos nessa noite a oportunidade, porque não sou eu que posso olhar para você, você pode, você não pode participar. Porque a Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo, para que não participe indignamente. Mas nós temos agora, nesse momento, a oportunidade de não participar indignamente. Nós podemos, nesse momento, abrir o nosso coração e ser sincero, ser verdadeiro. E pedir ao Senhor que venha nos esvaziar, que venha curar as feridas, que venha tirar as cicatrizes, que venha tirar as manchas do pecado. Porque às vezes nós, quando se demos conta, nós estamos ressuscitando os mortos na nossa vida, né? Trazendo tudo de volta, aquela lama que nós temos que Cristo já tirou. E é preciso que nós abrimos o nosso coração e pedimos para o Senhor para nos esvaziar por completo.
para que não volte mais as coisas do passado, que nós nem lembramos, porque o Senhor disse que os pecados que Ele nos perdoou, Ele já nem lembra mais. E por que nós ficamos lembrando, muitas vezes, as piores desavenças dentro de famílias, às vezes na vida de um casal, são ficar desenterrando coisas que deveriam de ter sido superadas. E por isso tantos lares sendo dissolvidos, destruídos, pela dureza do coração do homem. Porque para atingir, para machucar um outro, fico desenterrando coisas que diz que Cristo já lavou. Eu queria convidar a igreja, porque não quero convidar a igreja, para nós colocar de pé. Abrir nosso coração. Tem um louvor. Mesmo que você diga, eu não vou participar do pão e do cálice, mas você pode participar em espírito e verdade. A palavra de Deus diz que nós devemos de abrir a porta, e esse é o momento, abrir nosso coração, porque Ele diz que Ele bate. Ele está à porta e bate. Aquele que abrir o seu coração, Ele entra e ceia com você e você com Ele. Então, nesse momento, não é o comer um pedaço de pão ou beber um cálice. É você receber o próprio Cordeiro na sua vida. Convidá-lo nessa noite para entrar e cear contigo. Pedir para que Ele ajude naquilo que está criando divisão, separação entre nós e Deus. Aquilo que nessa noite está talvez machucando, criando uma ferida dentro do nosso interior. Feche seus olhos, eleve o seu pensamento, o seu coração. Senhor meu Deus, quero ser como criança. nós não somos dignos, Senhor, da Tua presença. Te amar. Não somos merecedores do Teu sacrifício, Jesus. Sabemos, Senhor, a nossa insignificância, a nossa pequenez. E acreditar em Ti. Mas sabemos, Senhor, que podemos contar contigo, Jesus. Porque o Senhor veio para resgatar o que se estava perdido. O Senhor veio para buscar um povo para o Senhor mesmo. E nós somos esse povo, Senhor, que sabemos que não temos nenhum merecimento. Mas pela Tua graça, Senhor, nessa noite te pedimos, Jesus. Aonde estamos doentes, Senhor, onde estamos quebrados, onde estamos feridos, Senhor, vem sarar, Pai Santo e poderoso. Muitas vezes, Senhor, não conseguimos resistir e acabamos, Senhor, pecando novamente, Senhor. Nos fortalece, Senhor, guarda Teu Espírito em nós, Senhor, para que nós sejamos mais fortes, Senhor, mais resistentes contra todo tipo de engano, todo tipo de mal. Senhor, que a Tua presença, Senhor, não nos deixe em nenhum momento, Senhor. Que nós venhamos dar fruto da videira, Jesus. Mas Santo e poderoso, em Teu nome, Jesus, nessa noite, nós pedimos por aqueles que estão aflicionados, Jesus, por aqueles que não têm força nem mesmo de se reunir em Teu nome, aqueles que estão debaixo de maldição, Senhor, Quero ser como preso pelos vícios, a droga, a bebida, a prostituição, por aqueles, Senhor, que estão com enfermidades espirituais, Senhor, que só o Senhor pode libertá-los. voltar.